Entrevista. E agora em nosso programa vamos conversar com o Dr. Alex Baiense, farmacêutico habilitado em farmácia industrial, químico e mestrando em biotecnologia. Atua como farmacêutico magistral, especialista em manipulação de medicamentos e é também conselheiro federal de farmácia pelo Rio de Janeiro. Vamos falar sobre os medicamentos manipulados, o que os diferencia de um medicamento industrializado. Boa tarde, doutor Alex. Boa tarde, Artemisa, tudo bem? Tudo bom, doutor. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu? Muito obrigado a você, a todos os seus ouvintes, uma boa tarde também para os seus ouvintes. Muito obrigado aí por essa participação. Doutor, o que diferencia um medicamento manipulado de um medicamento industrializado? Eles têm os mesmos mecanismos de ação e a mesma eficácia? Sim, Artemisa, deixa eu lhe explicar. Em termos de ação, a ação está ligada à molécula ativa, né? Ao princípio ativo. Então, tanto manipulado quanto industrializado tem o mesmo princípio ativo. O que vai mudar um em relação ao outro? O que muda é que o medicamento manipulado ele é um medicamento que ele é prescrito para uma forma personalizada, ou seja, para atender uma necessidade especial do paciente ali que está necessitando daquele medicamento. Agora, isso é bem benéfico para o paciente, né? Que tem um produto que está sendo feito especialmente para ele, feito assim, está sendo indicado na quantidade certa, na forma certa de tomar, é bem eficaz. Na minha opinião, é bem melhor, não é, doutor? Sim, até mesmo porque, por exemplo, o medicamento industrializado, ele trabalha com doses feito pelas estatísticas da pesquisa, né? Já o medicamento manipulado, a dose vai ser adequada, por exemplo, ao paciente que, por exemplo, que teve uma amputação de membro inferior. E aí há uma diferenciação de dose porque ele tem um peso menor agora em função do membro amputado, por exemplo. Então, esses parâmetros podem ser verificados junto ao profissional prescritor e ali é feito sob medida. Outros exemplos, por exemplo, componentes que causam alergia no consumidor, no paciente. Já o medicamento manipulado, ele pode não ter essas substâncias que causam alergia, a menos, claro, que a alergia seja lá o princípio ativo. Aí o prescritor vai ter que utilizar um ou outro tipo de substância. Certo. Agora, doutor, existem os medicamentos que só podem ser produzidos na versão magistral, ou seja, manipulada? Sim. Por exemplo, nós temos medicamentos em que a indústria descontinuou, ou seja, comercialmente aquele medicamento não é mais rentável para aquela indústria, pois a procura desse medicamento é baixa. Mas, por exemplo, a sua formulação ela é muito útil, porém não tem uma demanda muito grande mercadologicamente falando. Neste caso, a indústria descontinua. Aí o segmento magistral pode lançar mão e utilizar-se desta formulação que a indústria abandonou. E também, às vezes, associações que somente ali, junto com o profissional prescritor e o farmacêutico, pode trazer em benefício para o paciente. Agora, doutor, onde e como são manipulados os medicamentos e quem manipula esses medicamentos? Sim, isso é muito importante, Artemisa, essa informação. A farmácia com manipulação é o local adequado a ser feito esses produtos. E sob a supervisão e ação direta do farmacêutico. Hoje, nós temos um sistema de controle sanitário no país que verifica o cumprimento das boas práticas de manipulação em farmácia de manipulação. Todos esses processos e essas etapas, desde ali do recebimento do receituário até a parte de produção e conferência final do produto, controle de qualidade, todo esse processo é feito diretamente sobre a ação do farmacêutico ou sobre a sua supervisão direta.
não pode ser feita por profissional leigo, tem que ser o profissional farmacêutico, que é o único profissional habilitado para estar desenvolvendo em todas as etapas de produção desse produto. Quer dizer, como o senhor falou, tem o controle sanitário sobre esses medicamentos, Tem um né, doutor? controle rigoroso, Artemísia. A vigilância sanitária de cada estado, de cada município, tem normas que regulamentam esse setor. A Anvisa publicou a resolução 67 de 2007, que é uma resolução que trata ali de todos os detalhes de como é a infraestrutura de uma farmácia com manipulação, quais são os parâmetros que devem ser observados. Então, assim, o Brasil, nessa área magistral, está na ponta. Agora, doutor, por que essas farmácias de manipulação não são encontradas em todas as cidades brasileiras, principalmente nas pequenas? Justamente. Como eu lhe falei, o Código Sanitário para manter uma farmácia magistral é muito rígido. Então, a demanda operacional ela é muito alta. O custo operacional dessa demanda é alta. Então, um local muito afastado, que não tem um número de consumidores adequados para poder manter esses custos, porque esse controle ele acaba, né? Essa vigilância constante, essa preocupação com qualidade, ela acaba tendo uma demanda de custo inicial para se manter uma farmácia com manipulação, para atender todas as normas. Então, por isso que você acaba não encontrando nos municípios menores, com uma população muito pequena, esse tipo de farmácia. Mas já nos municípios mais populosos, é comum você encontrar. É natural que um produto que vem numa caixinha, fechadinho, né? Você só vai passar para o consumidor, não exija tanto quanto um produto que você vai mexer, vai manipular, não é, doutor? Verdade. Porque, por exemplo, na farmácia magistral, as matérias-primas têm que estar estocadas sob certas condições, né? Tudo isso é um controle muito rígido, diferentemente de um produto que já sofreu todos esses testes e vai para a prateleira ali da drogaria, da farmácia comunitária, que como nós chamamos no segmento, que é a farmácia que não manipula, ele já está pronto, ele só está armazenando naquelas condições ali que o fabricante indica. Então é muito mais fácil, muito mais prático em termos operacionais. Doutor, não é? como o senhor sabe, nós estamos sendo ouvidos em todo o Brasil, mas em especial na Amazônia. O senhor gostaria de passar mais alguma informação, mais alguma orientação para os amigos que estão na escuta do programa? Sim, gostaria sim. O medicamento manipulado, ou qualquer medicamento, até o medicamento industrializado, ele tem que estar sob a supervisão direta de um profissional farmacêutico. Isso é muito importante, que a população brasileira saiba que ela tem um profissional habilitado com uma capacidade muito grande para estar lhe auxiliando, lhe ajudando no restabelecimento da sua saúde. É muito importante você consultar o seu farmacêutico, conversar com o seu farmacêutico, seja na farmácia com manipulação ou na farmácia comunitária, que é aquela farmácia que não manipula. Esse contato do paciente com o farmacêutico é muito importante para que ele logre êxito no restabelecimento da sua saúde através da utilização dos medicamentos. É bom lembrar, né, doutor, que toda farmácia tem que ter um farmacêutico, não é isso? Toda farmácia, seja ela com manipulação, seja ela farmácia comunitária, ela tem que ter farmacêutico. Tem 2 legislações no Brasil que estabelece isso. A mais atual, a recente, é de 2014, a Lei Federal 13.021. Ela deixa bem claro que há necessidade de ter, em todo horário de funcionamento, farmacêutico presente ali para atender diretamente a população. É um direito da população brasileira ter esse profissional para lhe atender, para lhe tirar todas as dúvidas com relação a medicamento. E por isso mesmo não se justifica uma pessoa fazer uso da automedicação, né, doutor? Porque isso é perigoso, né?
Justamente. O medicamento ele pode ser isento de prescrição, como esses medicamentos de venda livre, mas eles não são isentos de efeitos colaterais. E o farmacêutico é um profissional capacitado, plenamente capacitado, para estar orientando a população como usar o medicamento. Às vezes não é necessário o uso desse medicamento. E orientando, porque às vezes o paciente, o consumidor, ele simplesmente acha que é um problema menor. E ali o farmacêutico pode, de repente, estar encaminhando ele para um serviço especializado em saúde. É muito importante essa relação farmacêutico-paciente, contribuindo e salvaguardando a saúde da população brasileira. Doutor Alex, eu quero então agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Foi um prazer e eu espero poder conversar outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo? Tá certo, Artemisa. Eu que agradeço. Um grande abraço para ti, um grande abraço para todos os seus ouvintes e eu estou à disposição para quando você quiser novamente. Tá certo, doutor. Mais uma vez, obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Eu quero aproveitar e agradecer também ao Aloysio Brandão, assessor de imprensa do Conselho Federal de Farmácia, que é quem colabora com a gente com essas entrevistas, né?